Fala pessoal, beleza? Galera, vamos continuar aqui a nossa jornada sobre a arquitetura Java da Enterprise Edition, ok? Pessoal, na apresentação anterior nós vimos a parte de camadas, ok? Do nosso modelo de aplicações Java, que é um modelo formado por camadas. Nós temos a camada cliente, nós temos a camada intermediária com as camadas web e de negócios, ok? E a camada ACE, a camada do Enterprise Information System, ou Sistemas de Informação Corporativa, ok? Que é uma camada formada por banco de dados, sistemas legados, mainframes, ok? Outros tipos de artefatos que nós podemos utilizar para armazenamento de informações, ok? Que você também pode ali, a aplicação Java pode consultar, pode consumir, perfeito? Pessoal, e nesta apresentação nós veremos a parte dos componentes, os componentes que residem nessas camadas, ok? Bom, aqui na parte que nós vamos estudar serão os componentes que residem na camada cliente, os componentes que residem na camada do servidor de aplicação. Bom, o texto lá no nosso foco principal, a nossa fonte principal da arquitetura Java não cita de uma forma explícita os componentes da camada ACE. Porém, pessoal, nós temos tecnologias que fazem, né, acesso à camada ACE, como JPA, JDBC, JTA, perfeito, do Transaction, ok? A fonte principal somente cita os componentes da camada cliente e os componentes da camada web e de negócios, ok? Beleza? E vamos ver, pessoal, que, bom, componentes da camada cliente rodam no cliente. Beleza, isso é facinho, né? Também já vimos que as camadas web e as camadas web e de negócio, ok, rodam na camada intermediária, que no caso, aliás, representa a camada intermediária, e essa camada intermediária, pessoal, reside no servidor de aplicação Java, ou seja, os componentes Java, os componentes web e os componentes de negócio rodam no servidor, ok? Então, pessoal, bem facinho, essa parte bem facinho. E, pasmem, é uma fonte interessante porque dessa informação temos algumas questões que tratam disso, né? Quando falam componentes JBS, que é da camada de negócio, eles rodam no cliente. Não rodam. Esses componentes rodam no servidor. Applets rodam no servidor. Não, ele é um componente que roda no cliente. Somente com essa informação, galera, nós podemos matar várias questões, beleza? E este material está repleto de questões também, perfeito? E galera, mais uma vez, eu vou repetir algumas questões, por favor, não me crucifiquem, não briguem comigo, mas é que interessante, pessoal, algumas questões, porque essas questões que nós estamos repetindo, porque primeiro, como é o que eu fiz? Eu somente citei algumas especificações do Java, ok, de uma forma geral. Depois nós fomos melhorando isso para colocando essas especificações, essas APIs e tecnologias nas suas devidas camadas. E agora, pessoal, o foco será nós respondermos algumas questões que nós vamos repetir, porém, pessoal, identificando qual o tipo de componente. Beleza? Ok? Por isso que nós vamos ter que repetir algumas questõezinhas, mas somente por questões didáticas, para a gente poder melhorar, pessoal, nosso conhecimento, ok? Bater o olho, responder de uma forma com propriedade, bater o olho, respondeu, passa para frente, beleza? Eu quero que vocês fiquem totalmente automatizados em relação ao Java comigo, porque quando vocês verem uma questão, bateu o olho, respondeu de uma forma tranquila, vão para frente, porque a gente não pode perder tempo com essas questões, beleza? Então, simbora. Bom, depois de uma devida, né, introdução, componentes Java. E pessoal, nós temos o seguinte: introdução à disposição e uso de componentes intercambiáveis. Por que a gente pode utilizar, né, a utilização de componentes? Quais são os benefícios do uso de componentes, ok?
Bom, e nós vamos entrar realmente na conceituação dos componentes JVE. Quais são suas características, ou seja, o que elas, né, o que as informações, quais são os requisitos para que a gente possa dizer o seguinte: esse cara é um componente JVE. Quais são os tipos que rodam no cliente e rodam no servidor? No caso, também nós veremos os componentes, né, que rodam no cliente. Nós vamos explicar um pouquinho dentro do tópico clientes JVE. Veremos os componentes que rodam na camada web, componentes web. Estudaremos também os componentes de negócios, que no caso rodam na camada de negócio, ok? Questão de concurso e, finalmente, nossas referências. Pessoal, uma introduçãozinha, ok? Os desenvolvedores e a organização de TI podem, pessoal, fazer escolhas estratégicas de quê? De componentes reutilizáveis JVE. Bom, já que eu tenho componentes que eu posso reutilizar, então essa qualidade de reutilização me dá, ok? Me dá uma subsídio para que eu possa escolher, para que eu possa fazer escolhas estratégicas de quais componentes eu posso utilizar dentro da minha aplicação JVE. Nós sabemos que uma aplicação, ok, JVE, ela é formada por componentes. E aí, se você tiver componentes reutilizáveis dentro da sua própria empresa, ok? In-house, que a gente chama, né? Ou componentes que você pode comprar, componentes de software de prateleira, né? Ok? No mercado. Você pode fazer ali a escolha que você precisa para formar a sua aplicação. Beleza? A plataforma JVE permite que aplicações sejam montadas a partir de uma combinação de componentes padronizados e disponíveis comercialmente, como eu expliquei para vocês aqui, e componentes personalizados, que no caso são os componentes que você pode já desenvolver de forma específica para a sua aplicação. Então, além dos componentes que nós podemos reutilizar feitos em casa ou que você pode adquirir no mercado, você pode criar componentes específicos para a sua aplicação. E aí você pode montar ali seu quebra-cabeça para montar a sua aplicação JVE, ok? Várias funcionalidades padronizadas JVE estão disponíveis para serem adquiridas a partir de soluções de mercados de componentes de negócio de uso geral para aplicações, beleza? De diversos portes dentro aí na nossa arquitetura JVE. E pessoal, a disposição e uso de componentes intercambiáveis significam o quê? Desenvolvimento em menos tempo. Então, pode trazer aqui para mim, por favor. Se eu tenho componentes que estão disponíveis no mercado ou componentes que eu posso reutilizar feitos dentro da minha própria empresa, ok? Pela minha equipe lá de desenvolvimento, então eu vou desenvolver em menos tempo. Eu estou reutilizando algo que já foi feito, beleza? Que já foi testado, que já foi validado. Então, basta eu pegar aquele componente e reutilizar dentro da minha aplicação. Então, isso vai reduzir o meu tempo de desenvolvimento, beleza? Então, vou voltando aqui, galera. Melhor qualidade, beleza? Manutenibilidade, porque você tem componentes reutilizáveis. Portabilidade e interoperabilidade de serviços web. Beleza, pessoal? Disposição e uso de componentes intercambiáveis significam desenvolvimento em menos tempo, melhor qualidade, manutenibilidade, portabilidade e interoperabilidade de serviços web. Quais são os benefícios, ok, do uso de componentes? Aumento da produtividade do programador, ou seja, você vai desenvolver em menos tempo, você vai entregar uma solução em menos tempo. Melhor uso estratégico de recursos computacionais.
maior retorno sobre os investimentos, o ROI, né? Beleza? Vamos lá. Agora vamos começar, galera, a conceituar os componentes Java EE. Perfeito? De uma forma conceitual mesmo. Galera, nós sabemos que as aplicações são formadas por esses componentes. Então, os componentes formam as aplicações Java EE. São unidades de software funcionais montados dentro de aplicações, ok? De aplicações Java EE. Aqui faltou um D. Montado dentro de aplicações Java EE, porque as aplicações são formadas por esses componentes e podemos reutilizar vários componentes feitos dentro de casa ou adquiridos no mercado. São montados dentro de aplicações Java EE com suas classes e seus arquivos relacionados, porque os componentes, pessoal, eles podem utilizar outras classes e outros arquivos. Beleza? Podem usar outras classes e arquivos, como eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, um servlet, pessoal, que é um componente web Java EE, pode usar uma classe JavaBeans, que não é um componente Java EE. Perfeito? Ok? Então aqui é um exemplo de uso de um componente Java EE utilizando uma outra classe Java EE que não é um componente da especificação Java EE. Podemos utilizar? Podemos, mas não é um componente de uma forma específica, ok? Comunicam-se com outros componentes. Opa, passei rápido demais, né? Comunicam-se com outros componentes. Por exemplo, um servlet pode se comunicar com um EJB. E o servlet é um componente web rodando na camada web, ok? Se comunicando com um componente de negócio da camada de negócio. Pessoal, características. Aqui, vamos ler como requisitos, que dizem que esse cara é um componente Java EE. Beleza? Bom, vamos lá. Escrito na linguagem Java. Então, o componente deve ser escrito, para que ele seja um componente Java EE, ele deve ser escrito na linguagem Java. Se eu tenho, pode trazer aqui para mim, por favor, se eu tenho um objeto criado a partir de uma linguagem chamada C# da Microsoft, ou Object Pascal, bom, de cara, nós já sabemos que não é um componente Java EE, porque eles não são escritos na linguagem Java. Pessoal, o JavaBeans, que é uma classe Java que tem um construtor padrão, sem parâmetros, sem corpo, que possui atributos de instância privados e métodos acessórios, né, e modificadores como getSetters, ok? Para cada atributo privado, por exemplo, atributo privado nome, você tem o getNome e o setNome, beleza? Esses carinhas, eles são componentes Java EE? Bom, eles são escritos na linguagem Java, mas vamos ver o restante dos requisitos para que a gente possa entender se um JavaBeans, por exemplo, ele faz parte da especificação de componentes Java EE, ok? Então, voltando aqui, galera. Bom, já sabemos que componentes feitos em C# e Object Pascal não podem ser, ok? Não podem ser componentes Java EE. JavaBeans são escritos na linguagem Java, beleza? Mas vamos continuar. São compilados como qualquer outro programa na linguagem Java. Por enquanto, JavaBeans até agora está ok. São montados em uma aplicação Java EE. Um JavaBeans também pode ser utilizado, até porque nós vimos, ok, que um servlet, por exemplo, pode utilizar um JavaBeans. São verificados se, agora sim, agora nesse ponto é que o JavaBeans vai rodar. Se são bem formados e estão com conformidade com a especificação Java EE. Perfeito? Então, até aqui, pessoal, um JavaBeans, pessoal, não estou falando do Enterprise
Java Bean, ok? O Enterprise Java Bean, ele é um componente Java EE. Perfeito? Estou falando do Java Bean, que é uma padronização de classes para que você possa utilizar em diversos pontos da sua aplicação, ok? Com aquelas características. Construtor sem parâmetros e sem corpo, atributos de instância privados, métodos get set para cada um dos atributos, beleza? Agora um Java Bean, pessoal, um Java Bean, ele é bem formado, porém ele não está em conformidade, pessoal, com a especificação Java EE. E são implantados para a produção, ok? Onde são executados e gerenciados pelo servidor Java EE, perfeito? Então, pessoal, até nesse ponto aqui da montagem, o Java Bean é ok. Agora, um servlet, uma página JCP, um EJB, informações que você pode gerar a partir do JCF, tudo isso, pessoal, são componentes Java EE porque eles seguem todas essas características. São escritos na linguagem Java, são compilados como qualquer outro tipo de programa na linguagem Java, montados em uma aplicação Java EE, verificados quanto a boa formação e a conformidade com a especificação Java EE, implantados para a produção, onde serão executados e gerenciados pelo servidor Java EE. Galera, quais são os tipos de componentes Java EE? O que rodam no cliente? Pessoal, temos as aplicações clientes, ok? São aplicações que você pode utilizar a interface gráfica de usuário, você pode utilizar, elas são aplicações mais robustas, um pouco mais completas do que realmente você acessar apenas utilizando um browser, ok? E sua aplicação web. Aqui, no caso, ele é um pouco mais parrudo, ok? E temos os applets. Então, pessoal, são dois componentes clientes, porque eles rodam no cliente, ok? Perfeito? Já no servidor, galera, rodam os outros componentes que são os mais importantes para uma aplicação Java EE. No caso, os componentes web, que no caso nós temos Servlet, JCP e JCF, beleza? Servlet, JCP e JCF são os nossos componentes web. E temos os componentes de negócio, os Enterprise Java Beans. Não confundir com os Java Beans apenas. Enterprise Java Beans, os EJBs, são os nossos componentes de negócio. Os Java Beans, pessoal, podem ser utilizados tanto aqui no cliente quanto no servidor. Beleza? Ok? Perfeito? Então, temos aí 4 tipos de componentes. Aplicações clientes e applets que rodam no cliente, componentes web e componentes de negócio. 4 tipos, dos quais, ok? 2 rodam no servidor e 2 rodam no cliente. Beleza, pessoal? E podemos subdividir os componentes web em Servlet, JCF e JCP. Ok? Beleza? E os componentes de negócio, o EJB. Galera, pode trazer aqui para mim, por favor, a especificação Java EE, ela não, aliás, nosso tutorial, a nossa fonte oficial do nosso material aqui, ele não cita, né, essa fonte, ele não cita, ela não cita, né, que é a fonte, né, ela não cita de uma forma explícita os componentes que fazem acesso à camada ACE, beleza? Por exemplo, o JDBC, JPA, JTA, ele não cita como se fosse componentes, ok? Aliás, ele não cita como se fosse tipo de componentes. Mas podemos, pessoal, de alguma certa forma, encarar eles como componentes também, ok? Mas eles não são citados de uma forma explícita no tutorial. A título de concurso, fiquem apenas com esses 4, né? Que é aplicações cliente, applets, rodam no cliente, componentes web e componentes, ok, de negócio. Componentes web, Servlets, JCP, JCF e componentes de negócio, EJB. Perfeito? Então, para vocês, a título de concurso, né, para a gente não ficar um pouco confuso, esses são os componentes.
beleza? Mas, de uma certa forma, pessoal, podemos também chamar os JDBC, JTA, JPA, todos eles também de componentes sem problema algum, beleza? Mas eles não têm uma caracterização, eles não são caracterizados de uma forma de um tipo específico. Eles são só chamados de componentes de AVE. Tanto é assim que nós já vimos algumas questões que citam, são exemplos de componentes de AVE, aí tem algumas letras e dentre elas citam, né, o JPA, ok? É da camada ACE, é um componente, ok? Também é um componente, mas não é um componente de uma forma classificada aqui dentro dessa classificação desses slides que a gente está vendo, beleza? De uma forma explícita, mas é um componente de AVE. Vamos voltar, galera. Bom, vamos lá, vamos começar aqui com a brincadeira em relação aos clientes JVE. Pessoal, temos os primeiros tipos de clientes. Galera, nós temos os componentes aplicações clientes e applets que rodam no cliente, ok? Componentes, são componentes cliente, rodam no cliente. Mas nós temos tipos de clientes web que podem fazer acesso à nossa aplicação. Clientes web, pessoal, são clientes magros, magrinhos. Ou seja, eu preciso apenas de um navegador para acessar páginas web dinâmicas. Eu não preciso instalar nada na minha máquina. Apenas tendo um navegador na minha máquina, eu posso acessar essas páginas web dinâmicas que formam a visão da minha aplicação. Então, os clientes web, ou os clientes magros, são formados por duas partes. Páginas web dinâmicas, que contêm diversos tipos de linguagem de marcação, como HTML, XML ou XHTML, por exemplo, ok? E são geradas por componentes web, rodando na camada web. Quem são eles, pessoal? Os componentes web, JCP, JCF e Servlets, perfeito? E também, além das páginas web dinâmicas, nós temos o próprio navegador web, que renderiza essas páginas recebidas do servidor, beleza? Ok? Bom, os clientes web, pessoal, geralmente não consultam de uma forma direta banco de dados, lá na camada ACE, não executam regras de negócio complexas, não conectam-se a aplicações legadas na camada ACE também. Tudo isso aqui, galera, podemos utilizar, ok? Componentes específicos, tanto na camada web, que podem, se nossa aplicação for uma aplicação web de pequeno porte, que não precisa da camada de negócio, podemos jogar isso para lá. Ou, se nós formos trabalhar de uma forma bonitinha, então o cliente web, ele trabalha com a camada web trabalha com a camada de negócio, e a camada de negócio trabalha com a camada ACE. Perfeito? Se a gente for fazer algo mais bonitinho, mais bem separadinho. Então, consulta banco de dados, podemos jogar para cá. Regras de negócio complexas, camada de negócio. Aplicações legadas, podemos também utilizar a camada de negócio que faz acesso à camada ACE, a camada de integração, perfeito? Ok? Então, pessoal, se a gente for ver direitinho, os clientes web, eles não têm esse poder muito grande. Eles são só utilizados para você acessar suas aplicações. Normalmente, essas operações aqui, pessoal, mais pesadas, são remanejadas para os bins corporativos, ou os EJBs, beleza? Que ficam onde? Na camada de negócio. Em execução onde, pessoal? No servidor Java EE, onde podem aproveitar segurança, velocidade, serviços, confiabilidade das tecnologias do lado servidor Java EE. Perfeito? Ok? Pessoal,
temos os clientes magros, nós temos também os clientes gordinhos, ok? As aplicações clientes, que também nós podemos chamar de componentes clientes, ok? Fornecem aos usuários uma maneira de lidar com tarefas que exigem uma interface de usuário mais rica. Então você pode utilizar, galera, uma interface gráfica de usuário, ok? Por exemplo, utilizando a biblioteca Swing ou AWT. Então, fornece ao usuário uma maneira, uma alternativa de você lidar com tarefas que exigem uma interface de usuário mais rica, mais bonitinha, com algumas regras dentro ali da nossa aplicação, ok? Algumas regras, não são todas, ok? Fornecidas por uma linguagem de marcação como HTML, perfeito? Essas aplicações clientes possuem interface gráfica de usuário, geralmente. Normalmente você pode utilizar APIs como Swing ou AWT. Isso aqui, galera, nós encontramos dentro do Java SE. Ou através de linha de comando também, galera. Tudo isso, perfeito? Vou até colocar aqui. Tudo isso aqui você pode encontrar no Java SE. Então você pode fazer um cliente, uma aplicação cliente, um cliente gordo, utilizando Java SE, para acessar serviços Java EE que rodam no servidor. Então você pode fazer uma aplicação mais robusta, perfeito? Essas aplicações, galera, elas podem, mas não é o mais correto, mas elas podem acessar bins corporativos de forma direta em execução na camada de negócio, ou seja, galera, elas podem passar a camada web. Elas podem passar a camada web, beleza? Aqui no caso de possibilidade. Ou elas podem abrir uma conexão HTTP para estabelecer comunicação com o servlet, executando onde, galera? Na camada web. Então, uma aplicação cliente, ela pode diretamente conversar com um BIM corporativo, com um EJB, de uma forma direta, lá na camada de negócio, ou acessar, beleza? Fazer uma conexão com HTTP com o servlet, que está sendo executado na camada web. Aplicações clientes escritas em linguagens diferentes do Java, ok? Outros tipos de aplicações que você pode fazer, por exemplo, aqui, uma aplicação cliente, uma aplicação gorda, né? Um cliente gordo, feito, por exemplo, em Delphi, com uma interface gráfica de usuário, podem sim, ok, interagir com servidores Java EE, permitindo à plataforma Java EE interoperar com sistemas legados e com clientes não Java, beleza? Temos também, galera, a parte do applet, que também é um componente cliente, ok? Daquela nossa conceituação, daquela nossa classificação que nós vimos ainda há pouco. É um pequeno aplicativo cliente, escrito em Java, executado na máquina virtual Java, instalada no navegador. Então, se é no navegador, está no cliente. Se está no cliente, é um componente cliente. Para que possa rodar em uma página web na máquina do cliente, serão necessários um plugin Java e um arquivo de política de segurança, possivelmente, ok? E aqui, galera, é a questão do Java Beans. São componentes que possuem atributos, ok? Atributos de instância privados e métodos acessores, getters, que são usados para recuperar algum valor do atributo privado, e também métodos mutantes, os setters, que são usados para alterar o valor de um atributo privado. Se eu tenho um atributo chamado nome, então eu faço get nome, perfeito? E eu tenho set nome, onde eu posso passar algum valor, ok? Para poder alterar o valor do meu atributo privado. Eles não são considerados componente Java EE pela especificação Java EE, perfeito? Então tome cuidado com isso, ok? O Java Beans ele pode ser utilizado tanto no cliente
quanto no servidor, mas não é um componente, pessoal, Java EE de uma forma explícita pela especificação Java EE. Pode ser incluídos, como eu falei para vocês, no cliente e no servidor, para gerenciar fluxos entre a aplicação cliente ou applet e componentes em execução no servidor Java EE, e também entre componentes do servidor e banco de dados. Ou seja, pessoal, temos aqui na camada cliente, beleza? Temos aqui camada web, camada de negócio, beleza? Temos aqui nosso servidor e temos aqui as informações que formam a camada ex. Então, ele fala gerenciar fluxos entre a aplicação cliente ou applet, que está aqui na camada cliente, com componentes em execução, ok? No servidor Java EE, ou entre os componentes do servidor e os bancos de dados que residem aqui na camada ex. E galera, só para a gente poder finalizar aqui a nossa aula que já estouramos, é o seguinte: nós temos a aplicação cliente e, opcionalmente, podemos utilizar Java Beans. Aqui, galera, nós temos os clientes gordinhos, né? Cliente gordo. E aqui nós temos os clientes web, que são páginas, né? Que no caso você vai acessar páginas web dinâmicas através de browsers. Olha aqui. Web browser, páginas web. No nosso navegador vão rodar os applets. Então, pessoal, a aplicação cliente e applets são componentes clientes, ok? E opcionalmente, pessoal, podemos utilizar Java Beans. Vimos que se nós formos utilizar o cliente web, eles acessam os componentes web lá do servidor. Agora, se você tem um cliente gordo feito e tendo uma aplicação cliente, nós podemos fazer uma conexão HTTP para um servlet, por exemplo, rodando na camada web, ou até mesmo trabalhando de forma direta com um EJB na camada de negócio. Agora, o cliente magro, pessoal, ele só faz acesso direto para a camada web, beleza? Ok? Da camada web, você faz acesso à camada de negócio e ele pode fazer acesso à camada ex. Beleza, pessoal? Nós já vimos as aplicações cliente, os nossos clientes gordos, né, que temos uma aplicação com um pouco mais aí de informações que vocês podem desenvolver através de uma interface gráfica de usuário, utilizando o Swing ou AWT, essas APIs que você encontra no Java SE, no Standard Edition, ou através de linha de comando, ou até mesmo, pessoal, clientes web que fazem também aí acesso às nossas aplicações Java EE que estão lá no servidor Java EE, perfeito? Bom, já vimos dois tipos de componentes: aplicações cliente, ok? E applets. Isso são componentes que rodam no cliente, beleza? Ok? O Java Beans, pessoal, ele pode ser utilizado, ele é um componente Java, mas ele é taxativo que não é um componente pela especificação Java EE, perfeito? Ele não segue a especificação Java EE. Ele somente é utilizado ali como gerenciador de fluxo entre o cliente e os componentes que rodam no servidor, e os componentes que rodam no servidor com um banco de dados na camada ex. Então você pode utilizar aí em duas partes, tanto rodando no cliente quanto rodando no servidor, beleza? E pessoal, falei sobre isso aí também. Nós finalizamos com um esquema bacana, explicando que uma aplicação cliente, que ele é uma aplicação, é um cliente gordo, ele pode fazer uma conexão HTTP direto com o servlet, lá dentro, rodando na camada web, ou acessando diretamente um BIM corporativo, ok? Um EJB, um Enterprise Java BIM, na camada de negócio. Então ele vai fazer essas duas, eles podem fazer isso. O certo seria melhor ele somente conversar com a camada web primeiro,
primeiro, ok? Assim como nós fazemos com os clientes web, que eles só fazem acesso direto à camada web, não tem como eles acessarem a camada de negócio, beleza? Bom, vamos continuar aqui o estudo da parte dos componentes e enxergar esses componentes dentro do nosso esquema, do nosso modelo de aplicações JVE, perfeito? Então, simbora. Pessoal, na parte web, nós temos os servlets, ou seja, são classes Java que, dinamicamente, processam requisições, principalmente HTTP, e constrói respostas, principalmente HTTP também. Temos as páginas JCP, pessoal, que é uma forma de você trabalhar, é uma forma de você trabalhar muito mais tranquila do que se você fizesse somente com servlets, porque servlets, pessoal, as respostas são, você constrói respostas em forma de HTML. Então é melhor você ter uma página com trechos de código Java. Então, são documentos baseados em texto que são executados como servlets e permitem uma abordagem mais natural para a criação de conteúdo dinâmico. Enquanto servlets, pessoal, são classes Java, ok? Que você embute respostas formando, né? Você colocando HTML na munheca, na mão, ok? Páginas JCP são o contrário. São páginas HTML, mas com trechos de código Java, e isso dá uma abordagem mais natural para a criação de conteúdo dinâmico, beleza? Porém, cada um tem a sua função. Pessoal, JCP foi descontinuado porque no lugar dele nós temos os facelets, perfeito? Os facelets lá do JCF. JCF, galera, é uma tecnologia, ok? É um framework completo MVC, beleza? Do JVE. Baseia-se nas tecnologias citadas no servlet de JCP, ok? E fornece um framework de componentes de interface de usuário para aplicações web. Então, são exemplos dos nossos componentes web, galera. Então, já temos o seguinte: aplicações clientes e applets, componentes clientes, ok? Servlets, JCP, JCF, componentes web. Galera, e uma importante informação: páginas estáticas HTML, applets, beleza? Classes utilitárias executadas no servidor não são considerados componentes web pela especificação JVE. Eles podem ser fornecidos durante a montagem de uma aplicação web, beleza, mas eles não são componentes web pela especificação JVE. Applet, pessoal, applets são componentes clientes, beleza? Então fiquem. Classes utilitárias, por exemplo, GIFs, imagens, arquivos flash, também, ok? Todas essas três categorias aqui não são considerados componentes web. Então tenham isso em mente, porque às vezes os examinadores gostam de cobrar isso. São apenas fornecidos durante a montagem de uma aplicação web. E pessoal, lembro lá da história do JavaBean, ele não é um componente JVE, perfeito? Ele não é um componente JVE, mas a camada web pode incluir o JavaBeans para quê? Para gerenciar a entrada do usuário e enviar a entrada para um JTB em execução na camada de negócio para processamento, beleza? Ok? Ele só é utilizado praticamente como um gerenciador de fluxo, ok? E aqui nós temos, galera, a figura pegou um pouco mais de corpo, né? A figura que nós vimos no final da aula anterior. Na camada cliente, temos dois componentes. Deixa eu botar aqui. Aplicações cliente, ok? E applets, perfeito? Mas aí, pessoal, nós temos o seguinte:
temos o cliente gordo, que é uma aplicação cliente com Java Beans opcionais, e os clientes magros, que no caso é formados, né, os clientes, é o cliente magro, que é formado pelo browser, que acessam páginas web dinâmicas. E essas páginas podem conter applets, podem fazer uso de Java Beans opcionais. Porém, applets, arquivos HTML estáticos e arquivos ou classes utilitárias não são componentes web. Bom, nós vimos, pessoal, que um cliente gordo pode fazer uma conexão HTTP com o servlet, ok? Perfeito? Ou acessar diretamente um EJB na camada de negócio. Um cliente magro, um cliente web magro, ele só faz acesso direto aqui via camada web. A camada web, por sua vez, nós temos como componentes JCF, JCP e servlets. São os nossos componentes web, beleza? Eles podem fazer uso, pessoal, de Java Beans. Eles podem fazer o Java Beans, eles podem popular um Java Bean e passar para a camada de negócio. Olha aqui, ó, a setinha, perfeito? Ficou estranho aqui, né? Tá aqui a setinha. Ok, galera? E a camada web e a camada de negócio rodam no servidor. Opa, já passei rápido demais, né? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, não. Pessoal, e nós temos os componentes de negócio, com a lógica de negócio. Atende aos requisitos do domínio da informação, galera, dos requisitos funcionais de um determinado domínio de negócio. É tratada por EJBs em execução onde, galera? Na camada de negócio. Galera, um EJB, uma Enterprise Java Bean, ele pode receber, ok? Ele recebe dados de programas cliente ou até mesmo na camada web, ok? Processa esses dados, se necessário, e depois envia os dados para a camada ex, para que eles sejam armazenados. Então, aqui, galera, essa parte é da camada de negócio para os itens da camada ex, para armazenamento de dados. Beleza? Ok. O EJB também pode fazer o inverso. Pode recuperar os dados da camada ex, ok? Pode fazer também processamento nesses dados recuperados e envia de volta para o programa cliente, ok? Ou para a camada web, perfeito? Opa, já passei aqui rápido demais. Beleza, pessoal? Então, ele pode fazer a inserção de dados, ele pode pedir que exista o armazenamento dos dados e também pode fazer o consumo desses dados, a recuperação desses dados, perfeito? Ok? E agora sim, agora nossas questões. Vamos lá, galera. Agora, nossa brincadeira, a melhor parte da aula, né? Aliás, a melhor parte ali das apresentações, que são nossas questões. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém apenas os componentes da arquitetura Java EE. Pessoal, vamos lá. Letra A fala de Model View Control, é um padrão, tem nada a ver com componentes Java EE. Letra B, Java Browser, Java Container e Java DB, também não tem nada a ver com os componentes. Letra C, Applets, componente, cliente. JCP, componente, web. Enterprise, Java Beans, componente de negócio. Beleza? Tá aqui, galera. Ok? E a letra D fala SOAP, Web Service e o DDI. Aqui são itens do XML Web Service. A respeito do JE, analise as proposições a seguir.
Em projetos Java EE corporativos baseados na arquitetura cliente-servidor, geralmente são executadas aplicações... Galera, novamente essa questão, mas esse texto, nossa, me dá um calafrio porque o cara fez errado. Geralmente são executadas aplicações com código EJB onde? Então, fica muito estranho esse texto aqui, parece que está faltando alguma coisa, né? Geralmente, o código EJB das aplicações Java EE são executadas no servidor. Galera, como nós vimos, beleza? Esse carinha aqui, o geralmente, ele invalida a questão, porque código EJB só roda no servidor e ele é um componente de negócio. Então, o erro está dizer que geralmente não existe isso. EJB é só no servidor. Componentes é web e componentes de negócio é só no servidor e ponto final. Componentes cliente, applets e aplicações clientes ficam no cliente. E também é ponto final também, ok? Ficou até estranho, e também é ponto final também. E também é ponto final. Ok, galera? Nós temos que saber separar o que roda no cliente e o que roda no servidor. Não existe geralmente para código EJB. É servidor e ponto final. Acerca do Java Enterprise Edition, analise a afirmativa a seguir. Alguns componentes fundamentais do Java são... Pessoal, essa questão aqui é interessante, beleza? Ele falou componentes do Java EE. São o Enterprise Java Bean é um componente? É um componente, beleza? E ele é um componente do tipo negócio. Java Server Pages, o JCP, é um componente? E ele é um componente do tipo web. Servlet é um componente Java EE? Sim, e é um componente web também. Agora, o Java Persistent API, o JPA, ele é um componente, mas ele não tem uma classificação, ok? Ele é um componente que lida com a camada ex, beleza? Então, temos o componente de negócio, componente web e um componente que lida com a camada ex, o JPA. Beleza, pessoal? Vejam que todas aquelas nossas tecnologias que nós já citamos na apresentação 2 e 3, né, que foi a anterior, tá ok. Vocês podem encarar são componentes Java EE, mas ele não tem uma classificação explícita como acontece com os componentes applets e aplicações clientes no cliente, servlets, JSP e JCF, que são componentes web, e EJBs, que são componentes de negócio. Beleza, galera? Aqui são componentes, mas que eles tratam na camada ex. Acerca das especificações no Java Enterprise Edition, analise a afirmação abaixo. O JSP, beleza, componente web, servlets também, o JCF, idem, são específicas para lidar com o desenvolvimento de uma aplicação web. Sim, são componentes web. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilinho, né? Bom demais. Enterprise Java Beans, ok? E Java Persistent API, o JPA, são um tipo de objetos distribuídos, clusters, acessos remotos a objetos. Ou seja, são também componentes, ok? E que tratam dessa categoria, estão nessa categoria de objetos distribuídos, clusters, acesso remoto a objetos, entre outros. E vimos que sim, lá, se não me engano, na apresentação 2 da introdução ao Java EE, perfeito? Só que o Enterprise Java Beans, ele tem uma classificação específica, ele é um componente de negócio. Já o JPA, pessoal, ele é um componente, mas ele não tem uma classificação específica, porém, ele trata com a camada ex, assim como o JTA, de Transaction API, e o JDBC, ok?
No que se refere a procedimentos e funções, as estruturas de controle de fluxo na linguagem de programação e a arquitetura de AVE, julgue o próximo item. A camada de aplicação da arquitetura de AVE é aquela que interage diretamente com o cliente. Pessoal, quem é que interage diretamente com o cliente? Seria mais a camada web. Seria mais a camada web. Não existe essa camada de aplicação. O que nós temos é uma camada intermediária que contém duas camadas, camada web e camada de negócio. E a camada web é que trata com o cliente, ok? Fazendo ali um intercâmbio, fazendo uma ponte com a camada de negócio. Ela é composta pelos componentes web que gerenciam e manipulam solicitações e respostas, por exemplo, servlets, entre outras coisas, beleza? Então tá aqui, galera. Camada web, perfeito? Ok? Ele fica aqui entre o cliente e a camada de negócio. Mas, professor, nós vimos que as aplicações clientes podem fazer acesso à camada web ou diretamente à camada de negócio. Sim, pessoal, sim. Porém, é melhor nós fazermos essa separaçãozinha da camada web fazendo essa ponte. É bem mais tranquilo, é bem mais seguro e robusto fazer isso, ok? As aplicações clientes podem acessar diretamente os Enterprise Java Beans? Podem, sem problema algum. Porém, é melhor que nós façamos via camada web. Beleza, pessoal? Não é camada de aplicação, é camada web. A respeito dos tipos de dados estruturados, das funções e de procedimentos, das estruturas de controle de fluxo e da arquitetura de AVE, julgue o próximo item. Na arquitetura de AVE, todas as partes da interface do usuário de uma aplicação, como por exemplo, páginas HTML estáticas, JCP, arquivos utilitários como Flash, fazem parte da camada de serviço. Pessoal, nós vimos que páginas estáticas HTML, applets, classes ou arquivos utilitários, tudo isso executado no servidor, não são considerados componentes web pela especificação de AVE. Eles são apenas fornecidos durante a montagem da aplicação web. Perfeito? Ok? Então, esse ponto aqui já dá para a gente falar que não são componentes web pela especificação de AVE. Eles podem ser montados lá na aplicação web, beleza. Mas eles não fazem parte, pessoal. E outra coisa, se a gente fosse corrigir esse texto, nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Os componentes web, aliás, o componente web JCP, faz parte da camada web. E camada de serviço também não existe. É a camada cliente, camada intermediária e camada ex. Camada intermediária sendo subdividida em camada web e camada de negócio, galera. Perfeito? Ok? Bom, temos pelo menos dois erros nessa questão. Adquiriu-se a última versão do Java Enterprise Edition. Nessa última versão, temos containers e APIs tais como, galera, JTA, Transaction API, é da camada ex, é um componente JVE representante da camada ex. JCF, Java Server Face, é um componente web, de forma específica um componente web. JDBC, ele, assim como o JPA, são também da camada ex, são componentes da camada ex, ok? Tratam com a camada ex. Eles não têm uma especificação bonitinha, como acontece com o JCP, com o Servlets e com o JCF, que são componentes web, ou EJBase, que são componentes de negócio, beleza? Mas eles podem ser encarados, eles são componentes de AVE, porém sem uma especificação bonitinha, como acontece com esse que eu citei para vocês. Beleza? Ok? Tá aqui, ó. Coloquei para vocês certinho, que é para vocês terem o material aí completo para vocês. Beleza, galera? Então todos podem ser aplicados.
Na plataforma Java EE, existe uma série de tecnologias específicas que são, pessoal, JCP e Servlets são componentes web, são componentes Java EE do tipo web. O JPA é um componente Java EE, porém ele não tem uma especificação, ele não tem um tipo específico e ele trata com a camada ex. JPP não existe. Beleza? Ok? Uma questãozinha que nós repetimos, mas aqui, galera, já dando uma especificação a mais. Até então, nós vimos só que JCP e Servlets eram da camada web. Agora nós sabemos que eles são componentes web. Beleza? A especificação Java EE abrange diversas tecnologias. A arquitetura com base em componentes e orientada a transações para aplicações corporativas descritas no Java EE. Então vamos lá, pessoal. A especificação Java Enterprise Edition abrange diversas tecnologias e existe uma arquitetura com base em componentes e orientada a transações para aplicações corporativas descritas no Java EE. Vamos marcar qual é elas. Pessoal, aqui não ficou claro que é uma classe que encapsula lógica de negócio. Não ficou claro. Porém, lendo as letras, podemos ver um certo tipo de padrão. Java Beans, beleza? Só que, galera, nós sabemos que um componente Java EE de forma específica realmente, com um tipo específico de componente de negócio Java EE, é o Enterprise Java Bean. O Java Bean, por si só, não é um componente Java EE. Ele é um componente Java, mas não é um componente da especificação Java EE. E, galera, o nome correto é Enterprise Java Bean. Não é um Entity Java Bean, nem um File, nem um Word, nem um Transaction. É o Enterprise Java Beans. E ele é um componente de negócio. Só tenho um pouco de ressalva em relação aqui ao texto, né, do enunciado, para a gente poder marcar a letra correta. O Enterprise Java Beans, pessoal, é uma classe Java que encapsula lógica de negócio. Por isso que ele é um componente de negócio. Beleza? Em relação ao setor de aplicação Java EE, analisa as afirmativas abaixo. Vamos marcar certo ou errado, galera. Um dos componentes da plataforma Java EE é o Enterprise Java Beans, cujos principais... olha aqui, galera. FGV agora é a minha vingança. A FGV, ela é uma banca que faz bastante, um trabalho muito bom nas provas de português, e eles erraram bem aqui, ó. Papai, agora é o dia como se diz, né, o dia da caça, né? Cujos principais objetivos são fornecer um desenvolvimento rápido e simplificado de aplicações Java, baseados em componentes distribuídos, transacionais, seguros e portáveis. Pessoal, um dos componentes do Java EE é o EJB. Ele é uma classe que encapsula lógica de negócio. E esse componente, pessoal, ele fornece, né, junto com todos os componentes do Java EE, beleza? Com um dos outros componentes do Java EE, no caso, um desenvolvimento rápido, simplificado de aplicações Java, que é baseado em componentes distribuídos, transacionais, seguros e portáveis, beleza? E o GJB, galera, o EJB, ele é o tipo específico de componente de negócios, beleza? Ok? Essa questão do objetivo aqui, dos principais objetivos, é mais da arquitetura Java EE, ok? Que fornece um desenvolvimento rápido, simplificado de aplicações Java, baseado em componentes distribuídos, transacionais, seguros e portáveis.
Ao desenvolver uma aplicação sob a plataforma Java EE 5, isso implica que a aplicação deverá taxativo usar o Java Server Face? Não, galera. Java Server Face é um componente web, mas uma aplicação que vai, uma versão mais, vamos supor, a versão mais nova do Java EE, não cita que você terá que ter um cliente, ok? Você não vai gerar apenas clientes web magros, ok? Que no caso são acessados via browser a páginas web dinâmicas. Podemos ter aplicações cliente, perfeito? Sem problema algum, acessando aí nossa aplicação Java EE. Então, não é que ela vai não é que uma aplicação deva usar de uma forma taxativa o Java Server Face. Ela poderá utilizar essa tecnologia para fazer as suas aplicações web. Poderá, não deverá. Devido à popularização da plataforma Java, o termo servidor de aplicação é frequentemente usado, frequentemente uma referência de servidor de aplicação em Java EE. Acerca de servidores de aplicações, analise as seguintes afirmativas, certo ou errado, ok, galera? Do estilo CESP. Os módulos web podem ser implementados usando servlets, JCP e a lógica de negócio por meio de EJBs. Galera, na camada web, podemos ter os componentes web, servlets e JCP, que são componentes web. E na camada de negócio, a lógica de negócio por meio dos EJBs, que são componentes de negócio. Beleza, pessoal? Ok? Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para a próxima aula a continuidade dessas questões, porque elas estão bem bacanas para a gente poder sair respondendo, ok? Estão bem, nós estamos indo bem de acordo com o que nós estudamos na parte teórica, então estamos conseguindo aí matar várias questões e até mesmo revisitar várias outras para a gente poder colocar, ok, as classificações devidas nos componentes de clientes, applets e aplicações clientes, componentes web, servlets, JCP e JCF e componentes de negócio, EJBs. Perfeito? Então vamos continuar na próxima aula essa bateria de questões. Então até a próxima aula. Valeu, pessoal!